Boa noite, casais das equipes de Nossa Senhora. É uma alegria estar com vocês nesse momento como meio que a nossa província encontrou de estarmos um pouco mais próximos mediante esse momento de coronavírus. Boa noite para todo mundo, coisa boa, fico feliz. E aí, nós vamos falar hoje sobre a Páscoa, mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos acompanhe neste tempinho que vamos estar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e a presença materna de Maria, nossa Mãe, esteja sempre convosco. Pedi a Deus que neste momento venha em auxílio de cada um de vocês e que a graça deste tempo que estamos vivendo, da ressurreição do Senhor, nos ajude cada vez mais a intensificar a nossa fé, o nosso amor, a nossa caridade, pois somente desse jeito nós vamos tocar na Páscoa que estamos celebrando como algo que é próximo a nós, que é conosco e que nós podemos viver com intensidade porque assim o Senhor quis. Pedir a Deus que ilumine os nossos corações para que aquilo que vai ser dito seja de um coração para outros e que o Senhor nos ajude sempre mais a vivermos como filhos seus, na sua presença ressuscitada e amorosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós concluímos o Tríduo Pascal e na certeza de que o Senhor permanece conosco, nós queremos vivenciar este instante de tempo para poder cada vez mais entender como Deus ele nos ama tanto a ponto de entregar-se com seu Filho na cruz e a partir dali nos dá vida e vida nova por sua redenção. Quinta-feira nós iniciamos o Tríduo Pascal com a missa da manhã, conhecida como a Missa dos Santos Óleos, Missa do Crisma. Infelizmente não podemos ir a nossas catedrais, estarmos com os nossos bispos, nem tampouco viver a coinonia com os nossos co-irmãos, pois neste dia nós renovamos a nossa consagração sacerdotal. Mas acredito que cada um de nós, no silêncio do seu coração, dizemos a Deus o quanto nós somos gratos e felizes por sermos sacerdotes, ministros ordenados e render para a igreja aquilo que Deus ele deseja de cada um de nós. Então, aos amigos sacerdotes, principalmente aqueles que acompanham o movimento das equipes de Nossa Senhora, sejamos cada vez mais acolhedores da vontade de Deus, que venha a nós pela ação do seu Espírito, para que possamos ser no mundo sinal do seu amor, sinais do seu amor. Ao meio-dia da quinta-feira nós encerrávamos a Quaresma,
com a hora média da liturgia das horas. Porque a partir do meio-dia nós já estávamos iniciando o tríduo pascal. E a celebração da noite desta quinta-feira era para que a gente pudesse tocar na bondade de um Deus que se faz alimento para salvar as nossas vidas com a instituição da Eucaristia, né? Pois era o que nós estávamos celebrando nesta noite. E ali acontece também aquele gesto do lava-pés. Jesus que nos mostra a humildade e como por meio dela atingir todas as graças que Deus tem a derramar nas nossas vidas. Jesus que é Deus e que se rebaixa a nós, a nossa humanidade, naquele gesto tão simples de lavar os pés, para dizer a nós que precisamos agora, quando Ele levantar, nós possamos ir com Ele e olhar para Ele e aprender dele como ser filho de Deus. Então aquele gesto do lava-pés, que para nós representa também Eucaristia, é esse gesto sublime de que nosso Senhor, Ele deseja cada vez mais que a nossa vida seja semelhante à dele, de humildade e de capacidade de abaixar-se para poder resgatar também tantas vezes o nosso irmão e trazer conosco. Esta celebração, ela não tem a bênção final, embora tenhamos visto que o Papa fez diferente esse ano, visto não ter ninguém ali. Mas essa celebração não tem a bênção final porque é uma única celebração, a do Tríduo Pascal. E nós fomos dando continuidade, né? A partir dali, com o traslado do Santíssimo e momentos de adoração. Obrigado a todos vocês. E aí, nós chegamos na sexta-feira e fomos com Jesus ao Calvário. Jesus já tinha instituído a Eucaristia. Mas naquele momento da cruz, Jesus também se dá plenamente, mais uma vez, para nos dizer que a sua oferta, ela vem sobre nós como bênção de Deus, a nos fortalecer e a nos dar a graça de podermos ver o início da igreja. Ali na cruz, Jesus é furado e das suas costelas abertas jorra água e sangue. É um momento em que nós somos também chamados a contemplar o Gênesis e ver aquele homem, Adão, nosso primeiro pai, que da sua costela aberta veio ao mundo a sua companheira, Eva, e que deveria ser o casal perfeito para poder transmitir ao mundo todo esse amor de Deus. Mas na fragilidade da sua humanidade, eles fizeram opção pelo pecado. E aí extraviaram aquilo que era graça dentro de si para acolher a vontade própria. Vontade que gerou desobediência. E isso tolheu aquilo que era fazer a vontade de Deus para fazer a própria vontade. E aí o mundo provou, a humanidade provou, né, do pecado e de tudo aquilo que o pecado traz.
as dores, as ausências, o sofrimento, enfim, a desobediência. Do lado aberto de Cristo, quando água e sangue jorraram dali, nasce para nós a igreja, diz São João Crisóstomo. E neste momento, pela água e pelo sangue, nós vamos provar esta graça de Deus imensa que se transforma para nós sacramento. O batismo e a Eucaristia. Jesus deu o corpo, Jesus deu o sangue como alimento para a nossa fé. Mas fala deste sentido também do batismo, que começa tudo aí, quando nós assumimos o seu ser em nós e passamos a ser chamados cristãos. Tudo isso vai nos dando oportunidades para entender o quanto Deus ele amou a humanidade de tal forma que desejou que essa humanidade fosse redimida daquele pecado causado por Adão. E assim nós vivemos a sexta-feira. Depois daquele momento da morte de Jesus na cruz, nós fomos convidados a um grande silêncio. Este grande silêncio, ele dá a nós a oportunidade agora de saber que Jesus, ele foi à mansão dos mortos e foi ao encontro de Adão, de Eva e de tantos outros filhos que ali estavam, para poder resgatar por meio dessa remissão todos aqueles que pecaram, todos aqueles que se extraviaram da graça de Deus. Jesus foi ao encontro deles, como relata uma antiga homilia do século IV. Jesus foi ao encontro deles porque era necessário que eles pudessem sentir que Deus os queria e que Deus jamais, jamais iria abandoná-los. E aí Jesus resgata os filhos de Deus, tira das trevas, das sombras, para a luz, porque Ele é a luz. E aí os filhos de Deus agora veem a luz, porque Jesus, de uma vez por todas, se fez luz para guiar a nossa estrada rumo a Ele, claro. Na noite do sábado, que nós chamamos sábado de aleluia, o sábado santo, né? A vigília pascal, que aquele momento já é o primeiro dia da semana, sim. Naquele exato momento que nós estamos celebrando, entramos na igreja com o círio, somente o círio aceso, representando este Jesus que vem, mas tudo ainda está escuro. E precisamos agora fazer um percurso, desde o Gênesis até o Evangelho. E perceber que com a criação, Deus quis tanto a humanidade, que fez com que essa aliança, quando trouxe ao mundo o homem, fosse uma realidade indissolúvel, que não se rompesse. A isso nós vamos também falar do matrimônio, porque foi isso que Deus fez com a humanidade. Deus casou com a humanidade, Deus viveu uma realidade matrimonial com a humanidade a ponto de fazer com que essa realidade ela também fosse indissolúvel. Por isso que Deus quer tanto a nós. Por isso que Deus ele investe tanto para nos ter, fazendo esta primeira
aliança, renovando essa aliança tantas vezes seja preciso para dizer o quanto é necessário a nossa vida para Ele. E aí nós também vamos percorrer o Êxodo, né? E vamos ver que aí se renova mais uma vez esta aliança quando os filhos de Deus são resgatados da escravidão para poder trilhar o caminho para a terra prometida. E é justamente nesse espaço de tempo que nós também nos encontramos. Porque este caminho que é feito para a salvação, este caminho que é feito para a terra prometida é o nosso caminho, né? De quedas, de levantar-se, de poder perceber que Deus ele não nos quer no chão, porque não foi para o chão que Ele nos fez, mas foi para o céu. E aí Deus vai nos dando as condições, esperando cada queda e cada reerguimento, porque Ele é misericórdia. E aí nós vamos percebendo como esta celebração da vigília pascal ela nos traz vida. De repente, as luzes da igreja são acesas, o glória é entonado, o aleluia é cantado. Tudo isso para dizer que Cristo saiu do sepulcro, que Cristo fez com que a nossa vida agora pudesse encontrar a alegria e a felicidade, porque Ele ressuscitou, Ele é vida, né? E é essa a nossa alegria de estar celebrando a Páscoa. Porém, esse evento não é tão somente este fator extraordinário que a gente imagina como uma grande explosão e dali aquela pedra rolou e Jesus saiu. Não é tão somente isso. Porque é a partir desse evento que nós somos chamados a tocar com as nossas mãos, a sentir com o nosso tato, a cheirar e a saborear este Jesus que ressuscitou, porque Ele se fez alimento na Quinta-feira Santa. Tudo isso é atitude de ressurreição. Tudo isso é atitude de Páscoa, né? Nessa condição, nós vamos buscar entender a Páscoa de Jesus, a sua ressurreição, como algo que é próximo a nós. Porque quando Jesus ressuscita, o seu único desejo agora é que os seus discípulos possam viver tudo aquilo que Ele ensinou. E o que foi que Jesus ensinou, né? Jesus ensinou que devemos amar. Esse foi o lema, né, nos seus ensinamentos aos apóstolos. Jesus disse que precisamos amar, mas que esse amor ele não pode ser de qualquer jeito, porque Ele, na sua forma de amar, deu a vida por nós. E Jesus vai nos dizendo como esse amor ele deve ser expressado. Primeiro, Ele vai nos dar o exemplo da obediência. Jesus foi obediente ao Pai, de tal forma que fez aquilo que Deus queria dele, né? E qual é o espaço que trazemos em nós para poder viver esta obediência quando somos chamados por Deus a realizar qualquer serviço, a realizar qualquer obra boa? Qual é esse espaço que nós temos de obediência para dizer sim, Senhor, estou aqui, faça-se em mim conforme a tua vontade? Primeiro, o gesto de amor foi esse, de obediência, porque foi isso que Jesus fez. Obedeceu de tal forma que
abdicou do seu ser Deus para viver a nossa humanidade. Quando eu falo aqui que abdicou do seu ser Deus para viver a nossa humanidade, não é que ele deixou de ser Deus, mas ele fez questão de tocar a nossa realidade. E aí ele deixou um pouco de lado a onisciência, a sua capacidade de poder estar em nós, a sua onipresença, de estar em todos os lugares, de viver todas as nossas realidades, não de forma humana, mas como Deus, né? Tudo isso para poder dizer que ele quis ser, ele quis provar do ser humano, né? E aí foi nos ensinando também que, além da obediência, outra coisa muito importante para amar como ele amou é perdão. Jesus nos chama agora a perdoar. A tradição judaica daquele tempo estipulava quantas vezes se devia perdoar. E Pedro chega para Jesus e vai questioná-lo, dizendo: mas Senhor, só 7 vezes se deve perdoar? E Jesus vai dizer: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, infinitamente. Porque o perdão é uma condição de amor. O perdão é uma realidade que nos ensina a tocar a ressurreição e a viver a Páscoa. Porque o coração que não perdoa é um coração que vive entristecido. É um coração que ainda está preso no sepulcro, que ainda não contempla a luz que é Cristo, que está ali na escuridão. E se Jesus resgatou a todos nós para viver na luz, é necessário que o perdão faça parte de tudo isso. E uma vez acorrentado pela falta dele, nós não vamos conseguir amar de forma verdadeira, porque nos tornamos cada vez mais restritos àquilo que nosso Senhor nos ensinou. Então a obediência, o perdão, e a nossa capacidade de sermos irmãos. Jesus ensinou aos seus discípulos a fraternidade, a partilha, dar ao outro aquilo que temos, ajudar o outro. Os meus irmãos de comunidade me acompanhando. Jefferson, um abraço. E tudo isso para mostrar o quanto a fraternidade também é empenho para vivermos bem a ressurreição, para vivermos bem a Páscoa. Sermos irmãos como comunidade que tem Cristo à frente é uma capacidade de dizer a nós mesmos que não é somente eu não sou o centro de tudo. É Deus, e em Deus todos aqueles que fazem parte comigo desta grande família que é a humanidade, né? E depois Jesus vai ensinando outras tantas coisas de modo simples. Jesus não burocratiza a coisa. Ele ensina de forma simples, tranquila. Vai nos dizer, prestando atenção no cotidiano da sua vida, no que sua mãe fazia, como é que ele quer que essa nova comunidade que ele está criando, que ele está fazendo nascer no seio do mundo, possa entender o que é que Deus quer. E ele vai dizer: não se coloca remendo novo em roupa velha, porque o pano novo que é forte vai puxar, o pano velho vai rasgar, né? Jesus observava sua mãe fazendo as coisas em casa e vai dizer que nós precisamos ser como aquele fermento que se põe na massa.
O fermento se mistura a tal ponto que não conseguimos mais distinguir o que é fermento e o que é farinha. Mas a ação desse fermento é fazer com que essa farinha ela ganhe proporção. E aí o desejo de nosso Senhor para conosco é justamente esse, que sejamos no mundo este sinal que ajuda a tantas outras pessoas a poder crescer, amadurecer, com um gesto, com uma palavra, com uma ajuda espiritual, material, mas que seja daqui, de dentro, né? Jesus diz também que gostaria de ser uma galinha para os filhos de Jerusalém e tê-los embaixo de suas asas, como a galinha coloca os pintinhos. Tantas e tantas outras coisas Jesus foi ensinando para que na noite da vigília que nós celebramos a Páscoa, depois dali, quando ele encontrar os seus discípulos e todas as pessoas que o seguiam, poder dizer: vocês lembram do que eu ensinei a vocês? Agora chegou a hora de vocês fazerem como eu disse. E aí, tudo que Jesus falou e que nós vamos realizar conforme ele disse é tocar essa ressurreição, ser obediente, diferente de Adão, perdoar imensamente, fazer esse exercício que nos custa tanto, mas perdoar é poder dizer a nosso Senhor que entendemos o que é ressurreição e Páscoa. Viver fraternalmente, como família de Deus, somos um único povo. Tudo isso vai nos ajudar a tocar a Páscoa de nosso Senhor. E assim poder ainda perceber como é que nós vamos entender o que Deus quer. E isso Jesus nos ensinou também muito bem. Como? Vou dizer. Subindo a montanha. Jesus subia a montanha e ia rezar, ia encontrar Deus. Ia conversar com Deus, ia perguntar a Deus o que era que ele precisava fazer. Olha, quando eu imagino Jesus rezando e perguntando a Deus o que ele precisa fazer, me dói o coração. Porque tantas vezes a minha humanidade ela diz para mim: faça o que você quiser, o que vem na sua cabeça, porque você pode. Isso é ser desobediente. Não escutar a palavra, não deixar que essa palavra caia no nosso ouvido e no nosso coração. E aí nós vamos, equipe 4, amo vocês, equipe 3, mudou de número, Fábio. E aí, o que nós vamos fazer? Rezar. Vamos pedir a Deus: Senhor, me diga o que o Senhor quer que eu faça, e poder fazer aquilo que Ele nos pede. Porque somente por meio da oração é que nós vamos conseguir intensificar a vida de Jesus ressuscitada para o mundo. Foi por meio da oração que Jesus foi entendendo como administrar aquilo que era a missão dele, a escolha dos apóstolos, até chegar ao ponto de ir para o jardim e ser entregue para a morte. Porém, uma morte que nos deu a vida
pela salvação e redenção. Então, o que eu queria dizer para vocês hoje, nesse momento que o nosso casal provincial desejou que fosse formativo, né? E eu digo aqui que é um momento de condivisão, de partilha, porque é um coração que fala a tantos outros corações. E eu não quis me apegar à realidade teológica enquanto si, mas aquilo que foi a minha experiência de oração para poder falar a vocês, e acredito que tudo isso me ajudou. Estou olhando aqui, o povo está escrevendo, a equipe de Paraíba, abraço para vocês. E aí, nosso Senhor, Ele vai pedir para nós que possamos sempre mais viver com dignidade. O que é esse entendimento da oração? Então é o meu coração que fala para vocês. E acredito que também não vou me estender mais. E gostaria de concluir este momento como começamos, rezando. Pedindo a Deus que nos ajude cada vez mais a viver melhor. Ô, meu delegado regional, vou voltar assim. Peçamos a nosso Senhor, quem puder, feche seu olho e no seu coração eleve a Deus a sua prece. Peça ao nosso Senhor que dê a graça de entendermos a sua ressurreição como cumprimento da sua vontade, sendo obedientes, trazendo um coração dentro do peito que é capaz de perdoar, de amar, desejando ser irmão do nosso irmão, aquele que sofre, aquele que não tem nada, aquele que nos irrita, aquele que nos chateia, aquele que zomba de nós tantas vezes, aquele que nos ignora. Esses são os mais difíceis de amar. Tantas vezes é o nosso próprio cônjuge. Vamos pedir a Deus que abrande o nosso coração para o perdão, para que o nosso coração possa rolar essa pedra que o fecha, impedindo de sair os raios do perdão como raios de ressurreição. Vamos pedir que nosso Senhor cure o nosso coração para que saibamos dar ao mundo a graça da sua ressurreição como perdão. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos, por tudo que nós somos. Vamos agradecer a Deus pela família que nós temos, pelo cônjuge, pelos filhos, pelo trabalho, aqueles que estão desempregados, que nosso Senhor dê força, sustente na esperança e na fé, para que possam continuar mantendo suas famílias. Aqueles que se encontram doentes, vamos pedir ao nosso Senhor que venha com a sua mão e toque a cada um dos seus filhos, restabeleça na saúde física, mental, espiritual, para que continuem cada vez mais entendendo que Deus, Ele nos quer fortes, confiantes nele. Isso é gesto de ressurreição, isso é gesto de Páscoa. Vamos pedir a Deus por esta realidade que está acontecendo no mundo,
Vamos pedir que o Senhor nos ajude quando tudo isso passar a olhar para trás e perceber que Ele quis nos ensinar que nós somos pessoas dependentes dEle, que não somos autossuficientes, que a nossa prepotência, arrogância, autossuficiência não é nada, porque o amor dEle vem para nos dizer que Ele é o tudo e é o centro da nossa vida. O Frei Raniero Cantalamessa dizendo na homilia que o coronavírus veio para fazer com que o homem percebesse que é imortal, ou melhor, que é mortal, perdão. Porque o homem se sente imortal, se sente Deus, ainda traz resquícios do pecado de Adão. Vamos pedir que Deus cure o nosso coração deste sentimento e que dê à humanidade a graça de se restabelecer deste mal que veio, mas que nos ajude também a perceber por meio deste mal o quanto Ele quer nos ensinar. Vamos pedir por todas as pessoas que já faleceram, por aquelas que estão infectadas, que o Senhor vá ao encontro, dê força. Vamos pedir a intercessão do Padre Cafarel para que a humanidade sinta a ação daqueles que estão mais próximos dele, a intercessão. Que o Senhor nos ajude a viver bem esta Páscoa, tocando as realidades do nosso dia a dia. E eu peço que o Senhor venha em auxílio de todos nós, com a sua bênção, e nos cure de tudo aquilo que precisamos para poder sermos melhores no amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beata Virgem Maria, de São José, o seu castíssimo esposo, de Madre Rosa Santana, São Joaquim, de todos os santos e anjos, a nossa proteção e devoção, vos abençoe o Deus amoroso e misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa a todos vocês. Jesus ressuscitou como disse. Aleluia, aleluia. Beijo no coração de todos. Tchau.